Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, seja bem-vindo ao podcast Sampa Samba. Sou Emerson Porto Ferreira e hoje iniciamos nossas visões, interpretações, reflexões acerca do Grupo Especial de São Paulo. Na verdade, já está tendo, né, desde algumas semanas, desde a semana passada, mas na semana retrasada também, já estão acontecendo as nossas postagens em texto sobre os enredos das escolas de samba do Grupo Especial e também do acesso. Hoje iremos falar de samba, a única vez que a gente fala de samba enredo. A gente já falou na quinta passada dos sambas do acesso 1 e hoje falaremos dos sambas do Grupo Especial que vão desfilar na primeira noite. Para quem não sabe, ou para quem não conhece, o que os sambas cantam, que é o nome deste quadro, ele tem como principal objetivo falar, né, expor aqui a visão acerca dos sambas enredo das escolas do grupo de São Paulo, de Santos também. E aqui a nossa visão não é bem assim colocar um ranking, nada disso. Nossa visão aqui é falar o que o samba diz sobre o enredo. A gente está vendo a questão da profundidade do enredo, que são as nossas postagens em texto. E hoje no samba a gente vai ver como que isso se reflete, né? Então, ao longo desse mês de janeiro e o mês de fevereiro, quando vão estar sendo postadas, né, as, né, os encartes, né, as imagens, né, sobre os enredos das escolas. Se você quiser voltar aqui depois para você ter uma reflexão maior, essa é a função, né? Nosso podcast tem esse objetivo, né? A gente sempre analisa a produção das escolas de samba no ponto de vista do recurso pedagógico, do recurso histórico, do recorte social que estes sambas nessas obras produzem, né? Então, por isso que aqui a gente tem mais essa visão e essa interpretação que é um pouco diferente, talvez, aí de outros canais, né, que tem uma questão mais do ranking, né, que a gente não faz isso, tá? Então é isso. Vamos começar aqui, portanto, com a escola que abre o Carnaval de São Paulo, que é a Colorado Brás. A gente não vai seguir uma ordem, a gente vai seguir a ordem da apresentação, né, do dia. A Colorado Brás, que vem com o enredo Afoxé Filho Gigante, no ritmo da fé, dos compositores Léo do Cavaco, Thiago Maines, Sucata, Cláudio Matos e Rafael Tubino, que no meu ponto de vista, pelo menos, fizeram, né, de certa forma, um dos grandes sambas do grupo especial. Lembrando aqui que também a nossa interpretação de análise e reflexão são os áudios do Apoteose, não os áudios da Liga, né? Por quê? No Apoteose a gente tem ali a questão do ao vivo, as variações da bateria, o modo como o carro de som se comporta e assim por diante, ok? Então, do ponto de vista, o Samba da Colorado é um dos melhores em performance ao vivo. Eu acho que ele ao vivo ganha uma outra dimensão que o gravado acho que não consegue captar, que eu acho que essa fusão entre a genialidade do mestre de bateria, né, com a Cirola de Angola, com a interpretação extremamente limpa do Léo do Cavaco e do carro de som, e como isso faz com que o samba cresça principalmente a sua melodia, né? O modo como o Léo faz as extensões das frases, como ele faz a melodia ganhar outras nuances, no ao vivo o samba cresce muito. Como é um samba que abre o Carnaval de São Paulo, também acho que é um aspecto que a Colorado Brás trouxe quando ela falou do, do Hakuna Matata, que é esse samba mais enérgico. E este samba tem uma melodia que ela tem várias variações, não são grandes variações, não são variações extremamente, vamos dizer assim, inspiradoras, né? Uma grande inovação no gênero samba enredo, mas do meu ponto de vista, a melodia do samba para uma escola que abre para o tipo de enredo, né, que tem ali uma aproximação com a afoxé, com esse ritmo baiano, eu acho que, melodicamente falando, o samba consegue se comportar muito bem, principalmente nas passagens, né? Esse começo, né?
magia, né, que o carro de som ali faz todo o carro de som e a bateria faz todo ali um mistério, né, abre os caminhos para a fé da Bahia, essa parte é muito bonita, ou a parte do refrão, né, na fé que depois do refrão, na verdade, na fé que retrata os meus ancestrais, filmados, atabaques e rituais, o afoxé me encontrou no rio, no trio eu vou me perder amor, eu vou cantar, eu vou, e o samba cresce, né, para subir ainda mais e entregar o refrão lá no alto. Então, no ponto de vista, a melodia do samba é muito boa, ao vivo, o samba da Colorado ganha ainda mais força. Vamos analisar aqui a letra, né? Essa primeira parte, né? Entre magia até a mensagem de amor e paz, é exatamente a apresentação do samba não, dos Cílios de Gandhi, né? Amor e paz é exatamente o lema do bloco, né? Então aqui a gente tem uma parte importante do enredo. Na segunda parte, né, no estivador alinhado às ondas do mar, até o bloco vai desse lá, é exatamente a formação dos Cílios de Gandhi, que na sua base são de estivadores que trabalhavam ali na Bahia nos anos 30 e 40, os principais sindicatos da cidade. E aqui está retratado, tanto na sinopse, quanto no enredo, quanto aqui no samba. Aí você tem ali o mandou chamar os orixás, Ogum, Santa Luzia, o Camafrio, aqui você tem a religiosidade do bloco, tanto no católico, que é a padroeira do bloco no aspecto católico, é Santa Luzia, e os orixás, né, Ogum e Oxalá, que não está citado aqui, mas é um dos principais orixás do bloco, e o Camafeu, o Camafeu, que é o responsável, né, ali nos anos 70, né, em 1976, na verdade, o retorno do bloco, que ficou sem desfilar durante 2 anos em Salvador. Aí depois ali no Na Fé, até para saudar, você tem a concepção de aproximação com a afoxé, que acontece em 1952, né, no Círio Gigante, e lá no final você tem a parte contemporânea do bloco, que é quando o bloco ele se torna, entre aspas, popular, né, esse século XXI, na verdade, é quando o Filho Gigante passa a desfilar com mais de 10 mil adeptos, né, é um dos maiores blocos da cidade de Salvador, e aí você tem a aproximação, né, do contemporâneo, aí leva para a questão do Brás. Então, no aspecto da letra, a letra retrata fielmente o enredo, o que, no meu ponto de vista, faz esse samba ser extremamente bom. Talvez não seja um samba que agrade a bolha do carnaval, mas aqui eu não estou para agradar a bolha do carnaval, né? Estou aqui para expor um aspecto técnico referente ao que é o samba. Tecnicamente falando, é um samba muito bem feito, tanto na melodia quanto na letra, e isso se reflete, né, em muitos aspectos, né? A riqueza dele não é, talvez, o melhor samba da história do Colorado, mas acho que recentemente é um dos melhores sambas da Colorado, desde quando ela caiu, até mesmo quando ela estava no grupo especial. Acho que é um bom samba da escola e que pode aí o samba não garante nada, não garante muita coisa, né? Mas o samba em si pode levar a escola aí a ter bons sonhos, né? Ou bons resultados, né? Fica aí os desejos de boa sorte. Parabéns, né, a todos os compositores. E é isso. Então vamos agora para a próxima escola, que é a Barroca Zona Sul, no enredo dos 9 Oruns de Ançã. Este samba não é repetição não, tá, gente? São pessoas semelhantes. O Thiago Miners, o Sucata, o Claudinho, o Cacá Camargo, Fernando Negão, o Morganti, Jairo Roisen, Léo do Cavaco, André Valência, Mineiro, Júlio Alves e Marco Moreno. Muita gente, né? No enredo sobre a Orixá Yansan. É um samba extremamente badalado aí nas bolhas carnavalescas e por um motivo muito simples, né? Acho que também muito óbvio, né? Essa temática afro-brasileira dentro da Barroca Zona Sul forjou a identidade da escola desde quando o Pé Rachado fundou a escola, né? Então, de certa forma, a escola se sente bem falando do Rio do Afro, nesse tema, né, na temática como um todo, e é um retorno depois de um ano, de certa forma, afastado, porque você teve os 50 anos da escola, você teve o Guaicurus e você teve antes Teresa de Benguela, né? Então, Teresa foi o último rei do afro da Barroca Zona Sul. Mas a escola retorna ao afro religioso, com muita força, né? Então, nesse sentido, o samba capta isso muito bem. Acho que o ponto forte do samba da Barroca Zona Sul é, sem dúvida, a melodia. No começo, quando eu ouvia o samba, eu não gostava muito dele, eu achava muito truncado algumas partes. Eu ainda acho a primeira parte do samba truncada, mas do refrão, do meio
até o refrão principal, é inegável que o samba tem um poder, né, uma força, uma energia extremamente grande. Eu acho que isso é muito por causa da melodia. Acho que a melodia faz o samba ter essa força, né, essa performance muito grande. Porque a melodia do samba, de certa forma, quando você tem esse refrão, né, o Akorome Nadewai, Eparre Oiá Oiá Oiá, que eu acho que é a única parte desse samba, o único senão que eu acho que, do meu ponto de vista, não deveria existir, mas ok, a escola colocou, acho que poderia do refrão já começar o samba em si, mas talvez tenha alguma questão aqui para ter essa parte. Esse começo aqui, né, o samba ele vai assim, né? É como se o samba começasse, né? Vou preparar o meu AG1, de volta, eu sou mais um da santa sincretizada. Os efons do axé e poder, brilha a luz e a tempestade trovoada. O samba ele vai diminuindo, né? E quando fala de Xangô, mais foi chegou seu grande amor, o machado e a espada em tempos de paz. Quando vai começar esse refrão aqui, o refrão vai subindo, né? É noite de xerê até chegar na segunda parte. Então, de certa forma, acho que é por isso que no começo tinha um pouco de pé atrás, mas inegavelmente a melodia do samba é muito bem construída. Ao vivo, muito por causa da bateria do mestre Fernando Negão, eu acho que, de certa forma, a performance, né, do samba ganha ainda mais força, porque você tem ali toda a energia da bateria tocando, né? Coisa que na gravação não dá pra gente sentir isso da mesma forma. A letra do samba, você tem muitas passagens, né? Como já disse no começo ali, você tem a saudação a Yansan. Nessa primeira parte, você tem a apresentação da orixá, né? Que você vai ter ali a secretização com Santa Bárbara, você vai ter ali todo o evocar Yansan para a pista, né? Nesse terceiro tópico, né, na segunda frase musical, se podemos dizer, você tem ali, diz a lenda sobre suas paixões, exatamente a aproximação dos seus amores. Yansan tem dois grandes fortes amores, né, o Gun, que é um pouco mais centrado, e com Xangô, que é mais intenso, que é o verdadeiro amor de Yansan, e é Xangô o protagonista da letra do samba, né? Mas foi Xangô, seu grande amor, o machado da espada em tempos de paz. Aí no refrão você tem a aproximação de Yansan com Obaluayê, conta a história que numa festa, aí tem várias versões, a escola pegou exatamente a versão dessa festa acontecer no Palácio da Justiça, exatamente a residência de Xangô, e aí nesse sentido você tem quando Yansan, né, de certa forma, assopra o apachuru do... O apachuru não. Sopra a veste de palha de Obaluayê e no soprar as feridas, né, do rosto dele desaparecem. E isso vira pipoca, né? Por isso que é quando o Baluayê veste a palha na ferida, ao curador do mundo com pipoca e dendê, a rainha das palmeiras destrancou aí. A rainha das palmeiras é porque Yansan, dentro de um dos vários, se não me engano, é o ritual do Axexerê, Yansan conta a história que ela se aproxima, né, quando o padrasto dela morre, ela passa 7 dias, né, numa espécie de penitência, e no último dia ela consagra-se, né, faz toda ali uma adoração à árvore, né, onde fica, de certa forma, o padrasto. E aí você tem a aproximação de Yansan com esse submundo, né, ou com os Oruns, que são os 9 Oruns de Yansan, que é essa relação, né, que é entregue a ela pelo orixá, que é o Boloaí. E assim, a Yansan vai ficar responsável, né, que é o quinto tópico aqui do samba, do Oiá é guardiã dos 9 Oruns, a mãe do julgamento no trovão, que a verdade possa iluminar a fé em cada coração. Aqui você tem exatamente essa herança que é dada a Yansan, que a letra do samba coloca. E no sexto tópico você tem os diversos Oruns. A escola, são 9 Oruns, mas eu percebo aqui que a escola aproxima de 5. De 5 não, na verdade, de 7, né? Porque você tem aqui, né, o tambor que arrepia o meu ler e o bem maior despertar toda a escuridão. Que é exatamente os Oruns, que são ou de descanso, ou de renovação, ou de uma nova oportunidade, ou os Oruns para os bons de coração e para as crianças, né? Que é o Alafiá, o Urerê, o Alefé, o Azalu, o Babaeni e o Funfum.
O Mará, que é exatamente a morada dos orixás, eu acho que aqui a escola não coloca, mas quando ela fala, né, o bem maior é despotar toda a escuridão, o fogo que arde para purificar, esse fogo que arde para purificar pode ser exatamente essa questão da renovação, né? É mais uma chance de recomeçar, reflete no olhar da criança a paz de Oxalá. Então, o samba, de certa forma, a letra, ela precisa, né, que você conheça um pouco da história de Ansan. Então, nesse sentido, eu acho que o samba, no meu ponto de vista, ele pega um aspecto do enredo que é, de certa forma, difícil para o grande público interpretar. Como isso vai acontecer na pista? Aí vai precisar do visual. É um grande samba, mas é um samba que, no meu ponto de vista, o encantamento é muito mais pela fórmula barroca, né, de si. E é nesse sentido. Mas é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes sambas do dia, um dos grandes sambas do carnaval como um todo. Vamos para a próxima escola. Esse episódio vai ficar grande, eu acho, hein? Vamos para a próxima escola, que é exatamente a Dragões a Real, que vem com enredo, com A vida é um sonho pintado em aquarela, enredo que se inspira exatamente na música do Toquinho sobre a vida, né? Do nascer até a morte. E, de certa forma, é um enredo também em homenagem ao sobrinho do Jorge Freitas, né? O Jorge Freitas também, tinha um nome semelhante. E o enredo é composto pelo Galo, o Léo do Cavaco, Jaro Roise, Rodrigo Dias, de novo ele, Thiago Minas, Fadico, Cláudio Matos, Clailton Fonseca, Robson Valência, Vitor Blanco, Alves e Tubino, né? Muitas pessoas, muitos nomes vão ser repetidos aqui, né? Uma característica de São Paulo, inclusive. O Samba da Dragões, no meu ponto de vista, é um dos melhores do ano. Posso ser polêmico no que eu estou dizendo, porque eu acho que ele capta muito bem a ideia do enredo. E eu acho que quando o samba enredo faz isso, é um caminho dado, né? Grandes passos dados para ele se tornar muito forte. Ao vivo o samba tem um bom desenvolvimento, né? Acho que você percebe, né, que a bateria do Clayman e a interpretação do René Sobral dão uma outra característica, né? Dão um outro formato ao samba, isso é muito importante, isso é muito bonito. Mas o grande ponto aqui eu acho que é a melodia calma do samba. No Sambas do Acesso, eu fiz um apontamento que todos os sambas eram muito planos, né? Aqui eu faço esse mesmo questionamento, mas acho que esse plano para o Samba da Dragões tem um sentido, né? Porque a melodia tem essa função do acolhimento, né? Porque, querendo ou não, é um samba que é uma história que surge dentro de uma homenagem, de certa forma, né? Então não é só falar da música do Toquinho, né? É toda essa aproximação do carnavalesco e da história pessoal dele. Eu acho que isso que faz o samba ficar lindo, né? Essa passagem, né? O veja bem, a lágrima escorre no meu rosto, dores de mundo ainda exposto. Sei que todo ciclo tem o seu final. É a parte final da música do Toquinho, mas perceba como a escola, os compositores conseguiram falar desse assunto que é extremamente delicado, que é exatamente o fim de um ciclo, né? E aqui o fim do ciclo seria o fim da vida, né? Que é o descolorir, né, da aquarela que descolorirá na música do Toquinho. E aqui a escola consegue remodelar o que era escrito de uma forma extremamente tocante. E quando ela fala, né, mas sempre estarei na sua vida, feito um astronauta que um dia, enfim, aí você vai para essa citação direta ao Jorge Freitas, né? E essa questão do astronauta que um dia, enfim, é muito bonito, né? Porque o astronauta está na música e era essa admiração, né, que o sobrinho do Jorge Freitas tinha. Então é muito bem feito isso, né? E eu acho que o grande acerto é a melodia encaixar nesse tom de homenagem. E quando a escola vai falar do carnaval, né, que é essa aquarela, colorindo lembranças que nunca tem fim, né, que a escola faz esse paralelo desses ciclos e o ciclo do carnaval, aí o samba dá uma animada, né, uma crescida. Então, nesse sentido, muitos talvez não gostem do samba e eu tenho talvez eu entendo até, né? Talvez porque o samba ele é extremamente comum, ele talvez possa ser genérico de certa forma, mas eu acho que ele expressa muito bem na letra, o que é o enredo. Eu acho que isso para mim é essencial. Não é o melhor samba da história da Dragões, não é um samba para levantar a avenida, mas eu acho que é um samba que tem a cara da escola, um samba leve, um samba alegre, né, da escola de gente feliz, como a Dragões Real se coloca,
Eu acho que nesse sentido a escola cumpre muito bem esse papel. Não é, repito, o samba do ano, mas dentro do conjunto é muito bom, né? Você pega ali o começo do samba, né? Você tem exatamente a introdução, né? Que a escola fala, uma espécie de desenho, né? Redesenhar essa aquarela, né? Do sol amarelo, do castelo. Na segunda parte, né, do sonhar e perceber até o azul infinito, eu vou navegar, é esse processo de descobrimento, né, de aventuras que você, na música tem, a escola transporta isso como se fosse uma criança, né? Aí você tem a questão das barreiras, né, que é exatamente aqui, aquela parte do meio para o fim da música do Tuquinho, que é quando você percebe que você está crescendo, você percebe que você está envelhecendo, e ali você vai ter que lidar com esse sentimento de que a aquarela vai deixar de ser colorida. E aí, no terceiro ponto, né, que você continua a temática do refrão, que vai seguir em frente a cada partida, ensinar a cura, qualquer ferida e assim por diante, o samba fica bem baixo, né? Veja bem a lágrima escorre no meu rosto, dores de mundo é disposto, mas sei que todo ciclo tem o seu final. E aí você vai para a questão, né, da homenagem e da aquarela, que é o carnaval. Então, nesse sentido, o samba retrata muito bem a sinopse, e, no meu ponto de vista, é um dos grandes sambas do ano, embora acho que essa minha opinião seja um tanto quanto impopular para muitos, né? Mas espero que as pessoas tenham entendido o porquê do que eu achar, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente pega o samba da Dragões e o samba da Barroca, o samba da Dragões é mais fácil de entender que o samba da Barroca, por exemplo, mas por um aspecto muito específico, né? A temática da Barroca não é uma temática muito fácil para o grande público. Já a da Dragões mas o samba da Dragões poderia ser muito ruim na letra. Não é isso que acontece. Vamos agora para a Mancha Verde, que vem com o enredo A Bahia da Fé ao Profano. Tem como principal objetivo falar da relação, né, do baiano, principalmente ali nessa parte do recôncavo, com essa religiosidade, né, a ideia da fé com o profano. Já adianto que esse samba é um samba, acho que meio 880, ou você vai gostar ou você não vai gostar. Eu fico no meio, meu termo, porque eu tenho a sensação de que eu já ouvi esse samba na própria Mancha Verde, inclusive. Então, nesse sentido, eu não consigo enxergar a escola numa ousadia, ou no querer buscar algo além do que ela já faz. Mas aí, talvez seja uma proposta artística da escola, né, de ter escolhido um samba nesse estilo. O samba em si faz lembrar muito o samba da água, né, o samba que homenageou as águas, falou das águas como um todo. E nesse sentido, a melodia do samba tem essa rememora, de certa forma, esse tempo. Eu fico assim com uma questão, é que na segunda parte, né, você tem muitas palavras que terminam, né, com o mesmo tipo, né, embarcação, tradição, vem brindar, purificar, coração, emoção, levada, abençoada, e não é um erro, né, tá? Mas eu acho que isso vai deixando o samba um ponto tanto quanto óbvio em algumas coisas, tá? O samba da Mancha Verde tem essa característica, né, na segunda passagem ser extremamente longo, de certa forma é um ponto da escola. Então acho que a melodia do samba, eu não sei se me agrada muito, né? E eu também não sei se a gente for ver com os outros, né? Se é uma melodia extremamente, vamos dizer assim, original, ou se é uma melodia que tem um ponto de vista de gerar, né? Aquela catarse. Mas é só uma impressão no meu ponto de vista, porque quando esse samba está ao vivo, eu acho que a bateria dos mestres Cabral e Vini e do Fred e do intérprete, né, o Fred de Viana, dão uma outra cara ao samba. E aí eu acho que é mais um mérito dos dois, né, dos três no caso. O samba é composto pelo Vladir Nascimento, o Edil Gomes, o Mingau, o Felipe Mussili e o Gilson Bernini. E no meu ponto de vista, o samba é bom, mas é um samba para avenida. Eu acho que se a gente for comparar o samba da Dragões Real, da Barroca e da Colorado, acho que o samba do Samba da Mancha é um samba para avenida. E eu acho que tem tudo para dar certo, né? Porque esse samba, acho que junto com o samba da Vai Vai, são os dois sambas que eu vejo crescendo. Eles vão crescer no momento certo. E é o dia do desfile. Então por isso que eu acho que a Mancha Verde escolheu esse samba, um samba para ser trabalhado. Porque se a gente pega a letra reflete muito bem a ideia da escola,
que é a ideia da fé, do embelezar e do profanar, né, que são esses 3 tópicos para falar da Bahia. Mas não é falar da história da Bahia, é falar da religiosidade, que é essa mistura do sagrado católico, né, de certa forma, uma sacralidade do catolicismo, mas aproximar isso com a ideia, né, da religiosidade afro-brasileira. E isso gera o que a gente chama na sociologia, na antropologia e na história, de certa forma, de catolicismo popular, que é uma característica muito própria do Brasil, né, que mistura todos esses aspectos e gera uma própria visão de catolicismo. Não é esse o objetivo da escola, mas de certa forma isso está sendo posto. Então, nessa primeira parte, né, do axé, abre os caminhos até na paz de Oxalá Sagrada Bahia, você tem exatamente essa invocação, né? É como se fosse a escola pedindo a proteção de todas as entidades possíveis, até chegar na segunda parte, que eu acho que é o momento mais bonito do samba, né? O rezei pro santo pedindo um gongá, deixei as velas pro meu orixá, eu tô com a guia no pescoço e o patuá no bolso, minha fé vai me guiar. Que é exatamente a escola nesse trecho descreve o sincretismo, que é o ponto essencial aqui do samba. E aí, desse falso refrão, né, do eparreoiá udaiá, até o primeiro ponto no altar, você tem esse aspecto, né, do embelezamento, da fé e do profano nesse tópico, né, que você tem ali a mistura dos orixás, a mistura dos santos, a questão do enfeitar-se, a questão do comemorar-se, né, que seria a profanação, e aí se gera o cerne do enredo. E aí nessa segunda parte é aí que eu acho que o samba ele vai perdendo não a força, mas eu acho que a letra ela vai ficando tanto quanto misturada aos assuntos, né? E aí você vai ter a baianidade, né? Não tem energia até o samba vir no cheiro. E é saboroso no tabuleiro de Oiá até a fintia abençoada, que é de novo essa repetição do fé e embelezamento profano. Acho que esse samba ele tem tudo para crescer no visual e nesse sentido é um bom samba. Não é o maior, não é o melhor samba da história do Mancha Verde, acho que não é, mas é um samba que, no meu ponto de vista, hoje, olhando ele, não acho que é o grande samba, mas eu acho que ele vai crescer nos ensaios técnicos e, no meu ponto de vista, ele tem tudo para ser o grande samba do dia, no dia do desfile. Então, se você quiser me cobrar, pode me cobrar no futuro. Estou, estou aberto a essa possibilidade. Próxima escola é a Tatuapé, que vem com um enredo extremamente longo sobre a justiça. Justiça. Injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Dos compositores Tuco, Zé Paulo Sierra, né? Silas Augusto, Rafa do Cavaco, Fábio Souza e Fábio Jorge e Luiz Jorge. O samba da Tatuapé, aí já logo, a gente vai falar isso no episódio de enredo, mas já vou adiantar aqui, né? Eu acho que o fato do samba da Tatuapé ser extremamente perdido em alguns pontos é muito por causa do enredo ser extremamente longo, né? E o enredo da Tatuapé, ele é muito lacunado, né? Você fala da justiça divina, aí depois você fala da Revolução Francesa, da Constituição Brasileira, aí do nada você está falando dos tópicos de entre justiça e injustiça, busca de igualdade, né? E aí eu acho que isso o samba não consegue, no meu ponto de vista, porque é impossível você construir um samba que consiga abarcar todas as ideias do enredo. Então, acho que, no meu ponto de vista, os compositores conseguiram fazer uma interpretação ao enredo. E eu acho que, nesse sentido, conseguiram. Eu acho que, em aspectos de melodia, o samba é um samba da Tatuapé. Acho que esse é um grande aspecto. Acho que é por isso que pode agradar a alguns e não a outros. É um samba com a característica da escola. Refrões fáceis de serem cantados, refrões para o canto da escola, né? Esse Obanixé, Caô Xangô, clamei ao Rei Joel Justiça. Isso aqui para a escola cantar num apagão é fácil, né? Ou esse refrão que eu acho que é o melhor momento do samba, né? Escola de emoção, veste a toga da justiça, podem me julgar, fala o que quiser. Esse refrão é genial, muito bem feito, né? Só que aí vem a grande questão, né? Talvez para quem está na pista, no dia de desfile, talvez ouvindo o samba não vá conseguir entender tanto assim o enredo. Espero que isso aconteça, tá? Mas você tem ali no começo a questão do divino até do caos imperava, até
com a bênção do Pai, sou igual a você. A escola está falando exatamente dessa justiça divina, desses aspectos, né, dessa relação que existia entre o homem e a religiosidade. Aí você vai ter aqui, aí depois, né, você vai ter Xangô, mas você tem aqui a escola cita Júpiter, a escola cita o tarô, a carta da justiça, o farol, e aí você tem essas menções aqui. Não estão exatamente, vamos dizer assim, facsímile, mas estão, de certa forma, carnavalizadas. Aí você tem a justiça de Xangô, né, que é o refrão, de certa forma, e, e essa ideia da intolerância. Aí você vai ter a questão do feminismo, né, da flor mulher, o templo sagrado para se admirar. O sublime é orgulho e toda forma de amar, que é exatamente a homofobia. A liberdade é a nossa voz de resistência, chega de ódio, de tanta violência, que você pode falar aqui de desigualdade social, de trabalho, de saúde, tudo aqui pode ser colocado aqui, que é o que a escola cita. Aí você tem o bate seu tambor, reza para quem é de Lula ou para quem é de axé, que é a intolerância religiosa, e a escola leva o final ali, esse manifesto, né, do poder do povo preto e assim por diante. Então o samba, se você pega o samba e olha a logo da escola, você não consegue entender muito bem, porque a logo passa uma mensagem, ser uma coisa mais justiça, né, no aspecto mais frio da questão, né? Mas o samba, né, e toda a temática da sinopse, ela é mais afrocentrada, né? Então acho que por isso que, no meu ponto de vista, algumas coisas ali não conversam. Acho que o samba vai pegar na pista, e eu acho que muito por causa dos refrões, no meu ponto de vista, mas eu não vejo, não acho que é um samba, que se a gente for comparar com o set aqui da primeira noite, eu não acho que ele se destaca acima dos demais. Mas eu repito, é um samba da Tatuapé. Então, é um samba que a escola vai cantar, com certeza, e vai dar muito certo, né? Pelo menos assim eu espero. Próxima escola que a gente vai falar aqui é a Rosas de Ouro, que vai vir com o enredo Rosas de Ouro em uma grande jornada. A escola que vai falar aí, portanto, da história dos jogos, ou, de certa forma, falar, né, abordar os jogos ao longo do tempo. Acho que é um samba que ao vivo funciona muito bem. Eu gosto da forma como o mestre Rafa e o Carlos Júnior, parece que agora, enfim, houve a combinação perfeita entre os dois. Eu acho que isso fica bem evidente quando a escola performa ao vivo o samba. É um samba alegre, é um samba carnavalizado, é um enredo muito bem feito. Eu acho que isso gerou um samba muito bem construído. Faz lembrar os sambas Unidos da Tijuca, não estou falando que é igual, tá? Mas faz lembrar os sambas Unidos da Tijuca na era para o Paulo Barros, né? Na primeira passagem dele, que eram aqueles enredos extremamente lúdicos, mas com uma pegada extremamente histórica, e com sambas que, de certa forma, ilustrava o enredo e o desfile, mas o samba tinha uma personalidade. Eu acho que isso é o grande diferencial desse samba da Rosa de Ouro. Ele tem uma personalidade proeminente, né, muito forte. Isso fica explícito na gravação do disco, inclusive no ao vivo, né? É um samba que consegue performar bem nos dois lados. A melodia do samba, ela é extremamente para cima, extremamente intuitiva, então é muito fácil de você cantar, né? Por exemplo, Destino da Vida, No Sopro do Vento, em cada partida, um novo momento. Então você tem ali esse joguinho, né? Escreve em cada canto o encanto a sonhar, né? Aí você tem exatamente essa. Se você lê, né? Escreve em cada canto um encanto a sonhar, não tem magia, né? Mas se você pega o modo como a escola canta na melodia, né? Escreve em cada canto um encanto a sonhar, né? E esse sonhar, ele tem uma extensão, né? Para falar exatamente. Aqui esse começo é um convite, né? A escola faz meio que um convite, um bilhete dourado para você entrar no Cassino Brasilândia. Aí você tem das cartas de verdade, é construir a identidade. Na sorte você é meu par, em busca da vitória, vamos lá. E a escola joga pro alto, né? Aí a escola vai falar exatamente da Grécia Antiga, né, dos Jogos Olímpicos, né, na época de Olímpia. Você tem aí depois, para baixo, né, a questão histórica, de quando o jogo ele se torna um aspecto de lazer, principalmente na Idade Média, depois na Idade Moderna, quando o jogo também, de certa forma, ele deixa de ser uma mímese do adulto para a criança e começa, né, depois ali no final do século XIX, quando a criança também passa a ser enxergada como criança, a criança também passa a ter ali um olhar, né, uma percepção também sobre
a brincadeira no aspecto lúdico. E aí você tem no final, né, do samba, o aspecto mais contemporâneo, né, que é exatamente os jogos digitais e os jogos de azar, né. E a escola faz esse convite para ela própria, né, não reflorescer nessa rosa do meu coração, né. Acho que esse momento aqui é o momento mais desnecessário, não desnecessário, mas é o que deixa um pouco, como posso falar, um pouco fora do objetivo, né, mas mesmo assim é muito bom. Os compositores desse samba eu não falei, né, o Aquiles Avila, o Fabiano Sorriso, o Salgado Luz, o Leandro Flecha, Fábio Gonçalves, o Fabian Juarez, Marcos Vinícius, o Daniel Wagner Forte, e o Biel, que, no meu ponto de vista, fizeram um dos grandes sambas desse dia. No meu ponto de vista, no meu gosto, pelo menos, é um dos grandes sambas do ano. Repito, o fato da escola trazer esse tom mais lúdico e mais brincalhão de observar os jogos, eu acho que dá coloca o samba num aspecto mais alegre. Os sambas que a gente tem ao longo do dia, né, com exceção talvez da Colorado e da Mancha Verde, eles são sambas um pouco mais sérios, né? Eles têm uma pegada mais densa ou mais séria. Aí você tem esse samba da Rosas, que não estou falando aqui no sentido pejorativo, mas é uma grande farofa, né? Eu acho que o carnaval é isso também, né? A gente vê um desfile, se identificar com ele e brincar. E eu acho que isso a Rosas faz muito bem. Ela consegue trazer no samba o aspecto do desafio, o aspecto da ludicidade, o aspecto da emoção, o aspecto da consciência, de certa forma, ali todo momento pontuado muito bem no samba, que é também fruto de uma boa sinopse, que depois a gente vai ver, né? Então, nesse sentido, o enredo, ele é muito bem posto no samba. O samba, num ponto de vista, é muito fácil de ser cantado, e ao vivo, a melodia e a letra se encaixam ainda mais. Não é o melhor samba da história da Rosa de Ouro, mas eu acho que é um dos melhores sambas dos últimos anos da Rosa de Ouro. Eu acho que ele tem aquela essência que era muito comum da Rosa de Ouro, dos anos 80, dos anos 90, do desfile alegre, né? Que eu acho que a escola perdeu nos últimos anos. Então, até que quando a escola fala, né, do construir a identidade, ou você buscar essa identidade, eu acho que ela está olhando para ela própria. E eu acho que esse samba tem essa possibilidade. Eu não estou falando que vai gerar, mas tem essa possibilidade. E aí vamos ver como que vai ser na pista. Vamos então agora para a última escola desse episódio, que é a camisa verde e branco, que tem aí sim, de certa forma, um dos sambas mais badalados do ano. O samba da camisa é composto pelo Silas Augusto, o Cláudio Russo, o Rafa do Cavaco, o Turco, o Zé Paulo Sierra, o Fábio Souza, o Luiz Jorge, o Dr. Hélio e o Bruno Gianelli. No meu ponto de vista, é um dos melhores sambas do ano. É um dos melhores sambas que a camisa fez nos últimos anos, sem sombra de dúvidas. A camisa verde e branco tem uma magia, né? Que ela pode falar de qualquer enredo. E o enredo, por algum motivo, dá um samba bom. O samba pode ser extremamente questionável, mas no dia funciona. Eu acho que isso acontece por alguns condicionantes. Acho que a melodia desse samba, ela não é óbvia, então, de certa forma, ela tem um aspecto de originalidade. A gente já viu sambas de carta nos últimos anos, mas esse samba, de certa forma, né, quando você tem o personagem principal falando, né, de trechos da vida dele, você termina, né, falando ali da sua mãe, da Lucinha, né, o Assina Cazuza, acho que é muito interessante, né? Eu acho que é bonito quando a escola coloca ela própria, né? A Barra Funda mostra sua cara, relembrando o seu apogeu. Então é como se a escola também tivesse olhando para o seu passado, né? Declama lindos versos, o poeta não morreu. E aí você pode ter várias interpretações possíveis sobre isso. Mas acho que é interessante, né? Como a escola conseguiu aproximar ela do Cazuza nesse trecho. E aí, nesse sentido, a melodia ela é extremamente difícil, de certa forma, né? Quando você ouve pela primeira vez, você não consegue entender. Conforme você vai ouvindo, você vai se conectando não só às frases musicais ou todos os arranjos que são feitos, mas você consegue se conectar com a história em si do homenageado. Você pode não conhecer o Cazuza, não conhecer a obra musical dele, mas você consegue compreender as vivências, os anseios e as angústias do Cazuza. Eu acho que isso o samba consegue retratar muito bem.
E o engraçado, né, porque se a gente for pegar a sinopse que a escola divulga, é uma sinopse meio curtinha, né? E aquele texto curto que a escola fez tá todo aqui nesse samba, né? Então, parabéns a todos os compositores, porque além de pegar o que a escola pediu, inseriu essa originalidade dentro do contexto, né? E aí eu acho que também você tem a apresentação, a performance, né, do mestre de bateria, né, o Jason Ferro, que eu acho que ele consegue trazer a essência da escola, né, da camisa verde e branco, mas ao mesmo tempo fazer com que o samba seja o protagonista do desfile, coisa que em 2024 foi o oposto, né? A escola teve ali, a bateria teve ali com o samba um protagonismo muito importante para a permanência da camisa verde e branco, mas acho que aqui o samba ele fica extremamente, a bateria na verdade, ela fica extremamente adaptada às necessidades que o samba tem, né? Que é essa coisa um pouco mais calma, mais reflexiva, mas ao mesmo tempo comemorativa, né? Desse olhar sobre a história do Cazuza. E aí também o Igor Viana, né, que faz, de certa forma, o Igor Viana dispensa comentários, né, mas ele é extremamente competente, né, ele consegue ir do afro a esse enredo desse samba um pouco mais contemplativo, muito bem, e eu acho que isso fica muito explícito. Vamos à letra, né, no começo você tem ali exatamente a apresentação do Cazuza ao público, né, faz parte do meu show, plantar a flor da poesia nos quintais. Estou na máquina de escrever o tempo. O vento sopra tantas letras autorais. Aí, como se fosse um refrão, mas não é um refrão, mas parece que e parte do meu show é um teatro de operações vitais, é uma entrada de ciclo voador, gritando contra os fuzis generais. Que você tem a citação, a passagem do Cazuza como ator de teatro, você tem essa peça, né, essa companhia de teatro que se apresentava no ciclo voador, inclusive ele é uma das peças de teatro que, né, que fez o Cazuza se apaixonar ainda mais pela interpretação foi A Noviça Rebelde. E você tem ali toda a questão da ditadura militar, né? Porque o Cazuza, ele não nasce na ditadura, né? Mas ele cresce vivendo todas as fases, os períodos da ditadura, cresce também ao lado dessas figuras da cultura brasileira que criticavam, né, e refletiam sobre a ditadura. Então, de certa forma, aqui a escola consegue, só nesse trecho, retratar tudo isso. Aí, por todo amor que houver nessa vida, se iraginou à frente do espelho. Aqui é a aproximação dele com a música e com o Barão Vermelho. No tópico 4, você tem ali ritmos, né? Não exatamente ritmos, né? Mas você tem ali trechos de músicas que são importantes na carreira do Cazuza, né? O Brasil Sem Patrão, você tem ali a Bete Balança, você tem o Pro Dia Pra Nascer Feliz. Embora não seja citado, aqui é exatamente o momento maior da carreira do Cazuza e do Barão Vermelho, que é quando eles tocam no Rock in Rio, e você tem todo esse momento. Aí você tem aqui já no 5, de certa forma, talvez a carreira solo dele, né? Exagerado, eu sempre fui apaixonado, contestador, não me futei, sem debochado, amor inventado, feito um beija-flor. Aí você tem aqui Codinome Beija-Flor, aí depois você vai ter Só as Mães São Felizes, e aqui já é um momento mais reflexivo, né? Que é exatamente o momento em que o Cazuza expõe as suas fragilidades, né? Eu sei, só as mães são felizes. São cicatrizes de solidão. E aqui, ao meu Brasil, o tempo não para, não para não, de certa forma a escola traz não só a crítica que o Cazuza fazia mais ferrenha na carreira dele solo ao Brasil, mas também a dor que ele passou quando ele se assume aidético, né, com AIDS, com HIV, e como ele enfrenta isso, né? E de certa forma, ele não só enfrenta, mas ele se expõe. Isso teve um saldo extremamente negativo, né? Que é aquela matéria que não precisa nem dizer da Veja, né? Que foi extremamente horrorosa. Mas o Cazuza ele sempre dizia, né? Que ele queria ser eterno. Ele queria que a voz dele ficasse eterna. E aí, quando ele fala a barra funda mostra sua cara, relembrando seu o apogeu, declama lindos versos, o poeta morreu, é muito bonito quando, quando a escola aproxima toda essa luta dele com exatamente essa preocupação, esse desejo, e que ele conquistou, de certa forma, que é a imortalidade pela carreira musical, pela arte dele. Eu acho que a escola consegue retratar isso bem. E aí é o refrão final, né? O dia sim, dia não, vou sobrevivendo, vestindo a camisa, compondo a musa,
Se a sua saudade é maior que a minha, te amo, Lucinha, assina Cazuza. E aí o samba fecha muito bem, né? Como se fosse uma nova mensagem, né? Um novo contexto ali com a escola. Extremamente bem feito. E aí, já indo para a parte final do nosso episódio, talvez o grande destaque desse ano no grupo especial, pelo menos no primeiro dia, é o samba da camisa verde e branco. Performa bem ao vivo, a melodia é muito boa, a letra é muito boa. Eu acho que do set é o que tem a riqueza poética e artística acima dos demais. Não estou falando que os outros 6 não sejam bons, mas se a gente for comparar com o samba da camisa tem todo ali um aspecto que faz ele ter essa densidade, né? E eu acho que o samba da camisa ele consegue gabaritar esses 4 tópicos aqui que a gente está analisando. O ao vivo destaca Colorado Brás e Rosas de Ouro. Acho que ao vivo esses sambas têm uma outra pegada. E a gente poderia colocar aqui a Mancha Verde também. Acho que é um samba que ao vivo tem um outro tom. A melodia, Barroca, Dragões e Camisa, acho que são os sambas em termos de melodia, são os que se destacam mais. Em termos de letra, né? Letra no sentido de entendimento do enredo. Eu acho que a Colorado, a Rosas, a Camisa, não está aqui, mas poderia estar também a Dragões, se destacam nesse sentido. E eu acho que os destaques, né? A gente vai sempre ter 4, tá? 4 os destaques que eu faço desse primeiro dia, acho que acima, né, dos 6, a camisa verde e branco. E aí eu acho que a Rosas, a Colorado e a Barroca são sambas que se destacam ou pela originalidade, ou pela melodia, ou pela adequação da letra ao enredo de forma extremamente bem feita, que não fica ali extremamente perdido em alguns tópicos, ou porque ao vivo ele tem um outro sentido, né? Então acho que nesse sentido são os 4 aqui que eu destaco. Poderia estar aqui no lugar da Barroca, no ponto de vista. Dragões é real fácil, mas eu acho que a Barroca, no refino final, acho que ele tá aqui um pouquinho à frente da Dragões. É isso, foi o nosso episódio aqui. Primeiro dia tem sambas extremamente interessantes, né? São sambas extremamente difíceis, né? Se a gente puder falar. Para uma pessoa que não ouve samba durante o ano, eu acho que são sambas difíceis, né? Fica aí talvez esse alerta, né? Acho que desses 7 aqui, né? Desses 7, eu acho que o samba da Rosas, né? Acho que é o mais fácil de você cantar se você não ouviu. E o samba da Colorado. Curiosamente, são sambas mais alegres, né? São os que têm um tom mais alto, né? No canto. Acho que é por isso que eles se destacam nesse sentido. Mas, sambas bons, eu acho que cada um ele tem os seus defeitos, cada um tem as suas qualidades. Mas eu acho que são sambas bons. A gente começa muito bem lá no alto, a gente começa bem, né? A gente começa bem no alto, né, com o Colorado, e a gente termina bem também nessa obra-prima da camisa verde e branco dos seus compositores. É isso, quinta-feira que vem, nessa quinta agora, a gente vai ter a parte 2 do grupo especial e a gente encerra as nossas visões de samba enredo. E aí a gente vai falar só de enredo. Santos e São Paulo. É isso. Não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais. Toda segunda, quarta e sexta a gente tem aí, portanto, as nossas postagens dos enredos. Eu acho que já saiu o da camisa, acho que já saiu, e o da Barroca, acho que já saíram, ou vai sair essa semana, eu não lembro mais. Mas acho que desse primeiro dia são os que já tem aí a postagem pronta, acho que é da Barroca e da camisa. Então fica aí, convite você ouvir os nossos episódios dos Que os Sambas Cantam, ler lá as nossas visões, né, dos potenciais de cada enredo e depois ler a nossa crítica, a nossa análise mais reflexiva dos enredos mais para frente. Na semana que vem, na verdade, né? E na semana que vem a gente já vai falar, inclusive, não, se ser na próxima, na outra, né? Já em fevereiro a gente começa a falar dos enredos do especial. É isso, não deixe de seguir o Subir essa Depressão. Até a próxima. Tchau, nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.